Prezado povo de Deus, é com satisfação que eu, Padre Neomir do Piatti Gasperim, pároco da Paróquia Santíssima Trindade de Colônia Marcelino, São José dos Pinhais, membro da Metropolia Católica Ucraniana, inicio hoje essa videoaula sobre as imagens da Igreja, que foram propostas para nós, para fazermos esse estudo com o objetivo de nos prepararmos para a celebração do Ano Santo, o Ano Jubilar, que a Igreja Católica irá celebrar em 2025. E o Papa Francisco exorta-nos para que nos preparemos para este ano jubilar, fazendo um estudo sobre as 4 constituições do Concílio Vaticano II, cujo objetivo, então, é estimular e renovar a missão evangelizadora da Igreja, mas, sobretudo, estimular a evangelização dentro das nossas comunidades. Para isso, então, nós estamos apresentando os subsídios dos cadernos do concílio, que a Igreja, então, o Regional Sul 2 da CNBB está propondo para nós fazermos essa preparação através destes subsídios. Eu agradeço ao Regional Sul 2 da CNBB pela confiança em depositar sobre a minha pessoa essa missão de apresentar para vocês, assim como tantos outros professores já apresentaram, uma temática para a coleção, desta coleção, para a preparação que o povo de Deus de todas as dioceses que fazem parte desse Regional Sul 2, inclusive a nossa metropolia e eparquia ucraniana, fazerem para se preparar para este jubileu. E para mim coube essa temática sobre as imagens da Igreja, cuja Constituição Apostólica Lumen Gentium aborda a partir do número 6 da Constituição. Então a Constituição Lumen Gentium, vocês podem encontrar ela, tem na internet, mas também tem aqui no compêndio do Vaticano, segundo, então se encontra ali a Lumen Gentium, você pode estar acompanhando a partir do número 6 e também através desse subsídio, as imagens da Igreja, que faz parte dessa coleção Cadernos do Concílio. Agora, o que eu indico para vocês? Tenham como base a própria Lumen Gentium, que traz toda a fundamentação bíblica, e depois vocês podem recorrer ao subsídio, porque o subsídio é uma explicação dessas imagens da Igreja a partir de exemplos de obras iconográficas, de obras de arte e também de algumas basílicas históricas que nós temos dentro da nossa Igreja Católica. Afinal, o que trata a Constituição Apostólica Lumen Gentium? Trata sobre a Igreja em geral. E nós temos nesse documento, então, da Constituição Apostólica Lumen Gentium, uma nova visão da Igreja, oferecida pelo Concílio Vaticano II, que contém um ensinamento mais preciso sobre a natureza da Igreja e a sua missão universal. Então, por isso que convido você a estudar o número 6 da Lumen Gentium e depois você ler este subsídio, volume número 16. Você encontrará estas imagens sendo explicadas a partir de exemplos aqui no subsídio. Por isso, então, que é importante você ter em mãos também a própria Lumen Gentium. Agora, você sabe o que significa o título Lumen Gentium? Lumen Gentium, ela do texto, ela é latino, e significa luz dos povos. O título Lumen Gentium significa luz dos povos. Agora, vejam lá, o título é luz dos povos, o conteúdo é sobre a Igreja. Logo, o que nós podemos concluir? Que a Igreja é a luz de Cristo para os povos, porque no seu interior ela guarda a boa nova de Jesus Cristo. E Jesus, mesmo
ele próprio se autoproclamou ser a luz do mundo, né? O caminho, a verdade e a vida. Então, portanto, a igreja ela quer ser luz no caminho dos cristãos. E o Concílio Vaticano II é obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo, né, que deseja ardentemente que o Evangelho de Jesus seja anunciado a todas as criaturas, ou seja, a todos os cantos do mundo, né? E que todos os homens, toda a humanidade seja iluminada com a claridade de Cristo que resplandece na face da igreja, né? Então a igreja é esse corpo místico de Cristo, que brilha para nós com uma variedade de luzes e se apresenta para nós com uma variedade de imagens. Na Lumen Gentium, neste subsídio, você vai encontrar muitas imagens da igreja, né? A igreja sendo explicada através de uma diversidade de imagens. Agora, não sei se você de casa aí sabia, mas uma das primeiras imagens oferecidas pela Lumen Gentium é a igreja enquanto aprisco ou redil, que encontra em Cristo o seu verdadeiro pastor, né? Você sabe o que significa aprisco ou redil? Veja só que o próprio Jesus, ele nos fala, né, no Evangelho, onde diz assim que ele deseja que todos nós formemos um só rebanho, mas ele também diz que tem muitos que estão fora do seu aprisco, né? Estão fora do seu redil. Então, aprisco ou redil é também como se fosse um curral, né? Uma instalação onde os criadores de ovelhas recolhem as suas ovelhas durante a noite ou então durante os dias chuvosos, né? Para proteger o seu rebanho contra o ataque dos animais predadores ou então da chuva, do vento, do frio, né? Então é um agrupamento de ovelhas, o aprisco, né? E tem uma importância muito grande porque protege o rebanho, né? Então dentro desse aprisco as ovelhas elas estão seguras e têm as suas necessidades básicas supridas. Dentro do aprisco, nada de mal vai acontecer com estas ovelhas. Agora, no sentido figurado, esse aprisco é a igreja. É a igreja com os seus fiéis, né? Os fiéis, essas ovelhas, somos nós. A igreja é esse local onde os seus fiéis ali se encontram e estão ali guardados, né? E o próprio Jesus, como eu já falei para vocês, ele nos diz que existem muitas pessoas que estão agindo, estão fora desse aprisco que é a igreja, como aquelas ovelhas desgarradas, né? Então vejam só, nós encontramos na passagem no Evangelho de João 10, 16, 17, né? João 10, 17 diz assim, onde Jesus diz o seguinte: eu tenho um rebanho que anda fora desse aprisco e é preciso que se reúnam porque há um só rebanho e um só pastor, né? Então, a igreja vem ser esse local onde oferece segurança para os seus fiéis. Dentro da igreja, nós estamos protegidos do ataque do maligno, né? Protegidos de talvez falsas doutrinas, né? Então, a igreja é esse lugar que nos inspira esta segurança. Uma segunda imagem que tem também muita relação com esse aprisco é o próprio Cristo, né? Cristo como pastor e porta das ovelhas, né?
A igreja é o aprisco. Cristo é a porta desse aprisco, né? Desse lugar aonde se recolhem essas ovelhas, né? É a segunda imagem que a Lumen Gentium nos apresenta. Então, o aprisco da igreja tem uma só porta. Essa porta é Cristo. Por essa porta se alcança a salvação, né? E o fundamento bíblico dessa imagem é o Evangelho de João 10, 7, versículos 7 a 9. Ali Jesus diz assim: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas, né? E aqui no subsídio, na página 13 a 17, você vai encontrar vários exemplos de obras de arte, cujos autores tentaram então tentaram explicar essa imagem do Cristo bom pastor como a porta das ovelhas, né? Então, nos números 13 a 17, né? Confira lá então mais tarde. Então, a imagem porta, ela se trata, e vejam só que interessante aqui, né? A imagem porta, ela se trata do primeiro anúncio do bom pastor. Vejam que Jesus, o tempo todo, ele evangeliza servindo-se de imagens, né? Ele não serviu-se apenas de parábolas, mas também ele utilizava-se de imagens. O que o bom pastor anuncia? O primeiro anúncio do bom pastor é se apresentar como porta, né? Ele anuncia que é a porta pela qual se entra no redil da salvação, que é a igreja, né? E no subsídio nós vemos que há várias obras de arte que identificam Cristo com a porta, com essa porta do aprisco. Mas a imagem mais significativa, e que vocês com certeza, a maioria já viram, é a imagem do Cristo, né, batendo na porta. Eu acho que todo mundo já conhece essa imagem, né? A porta tem um detalhe. A porta ela não tem maçaneta, não tem trinco exterior, né? Isso significa que é uma porta que só pode ser aberta a partir de dentro, né? Então, Cristo, ele bate para entrar, mas abrir, deixar ele entrar, depende de você, né? Então, muito obrigado pela sua atenção e nós nos encontraremos então na próxima videoaula com outras imagens apresentadas aqui no subsídio e também na Constituição Apostólica Lumen Gentium. Então, aprofundem essa temática, a igreja como aprisco, né, e Cristo como porta deste aprisco. Até mais.